mundo. Durante a apresentação, eu vou desligar o meu microfone e a câmera. Por quê? Porque para economizar a própria internet de vocês e a minha, tudo bem? Visto que já está caindo com o que tem. Então eu deixo fechado para não atrapalhar nem a apresentação de vocês, nem atrapalhar a gravação. Porque a minha câmera mesmo, ó, ela fica ligando e desligando, é uma coisa de louco. Então eu vou deixar desligada durante a apresentação de vocês, tudo bem? Beleza, professor. Boa apresentação. A partir de agora, a palavra é com vocês. Beleza. Boa noite, gente. Meu nome é Vitor. O nosso grupo é o grupo que vai apresentar sobre o teasing. Tá, eu, José e o Guilherme. Pode passar aí, José. O teasing, ele é um sistema baseado em Linux kernel, né? Ele é feito aí para todo sistema que precisa de um sistema operacional que vem embarcado nele, como alguns smartphones, tablet, smart TV, relógio, geladeira, como a gente vai ver aí, carro, tem de tudo um pouco. Pode passar aí. Então, vamos lá. O gerenciamento de memória no teasing, ele funciona assim. O teasing, ele separa os processos em um grupo que é feito em programação em C mesmo. E ele chama isso de um C-grupo. E aí, como que ele funciona? Ele tenta limitar e isolar os recursos de memória para um certo grupo de aplicativos. Então, como que isso funciona na prática, né? Quando o aplicativo sai de minimizado para primeiro plano, o teasing automaticamente ranqueia ele como um aplicativo que necessita de memórias do C-grupo primeiro plano. Caso esse grupo não consiga sustentar com toda a memória que precisa, o teasing oferece do segundo grupo, que é o grupo minimizado, um pouco de memória para fazer ele rodar. E isso faz com que o aplicativo tenha muito mais, ele consiga muito mais desempenho e tenha muito menos crashes aí acontecendo. Então, ele pega o aplicativo e ele dá um score para ele, de 19 a 20, entendeu? Aí, sendo 20 o C-grupo de primeiro plano e 19 o C-grupo minimizado. E aí, conforme quanto mais memória o aplicativo precisa consumir, maior ranqueado nesse ranking ele está e mais alto no C-grupo ele vai ficar. Beleza? Pode passar aí. O escalonamento de processos do teasing. O teasing, por ser baseado no Linux kernel, ele utiliza de várias políticas de agendamento do Linux. E aí, como que o Linux funciona? O Linux ele tenta combinar prioridades estatísticas e dinâmicas. Ele dá um certo valor de prioridade para cada aplicativo e isso garante com que mais aplicativos recebam mais tempo de CPU para funcionar. Se um aplicativo não utilizar o seu tempo de CPU, ele vai perder o seu aumento de prioridade e isso, nos testes que foram feitos, proporcionam um tempo de resposta, em geral, melhor. Pode passar aí. Tratamento de entrada e saída. A entrada e a saída é controladas por aplicativos provedores e por aplicativos consumidores. Então, como é que funciona? O aplicativo provedor armazena o dado e disponibiliza o aplicativo para o aplicativo consumidor, caso ele precise usá-lo. Qualquer aplicativo pode ser consumidor e solicitar dados de outros aplicativos, porém, somente um certo número de aplicativos podem funcionar como provedores, como entrada de dados dentro do teasing. E somente esse grupo pode compartilhar dados com outros. Pode passar aí. Exato.
Ixi, acho que caiu. José, tá me ouvindo? Não tá aparecendo na minha tela? Tá tratamento de entrada e saída ainda. Pode ir para o sistema de arquivos. Acho que travou aí, mano. Peraí que eu vou tentar entrar e sair de novo. Suave. Mano, quer que eu compartilhe? Foi? Estão conseguindo ver aí? Beleza, chegou aqui. Beleza, vou maximizar aqui, cadê? Certinho? Beleza. O sistema de arquivos do Tizen, ele é bem parecido com o do Android. É bem padronizado, assim. Ele pode ler e gravar arquivos dentro dos diretórios dele, assim como copiar, mover e excluir. E basicamente é isso. Agora a gente vai para o sistema de segurança. O sistema de segurança do Tizen, ele tem uma boa ideia no papel, mas na prática ele é meio falho, assim. No papel, ele impede que qualquer aplicativo em execução tenha permissão root, né, que é a raiz. Ele impede que aplicativos interrompam outros aplicativos de funcionar. Ele tenta ao máximo reduzir as permissões de qualquer aplicativo, de poder ter acesso a arquivos principais. E ele mantém políticas de permissões específicas para cada aplicativo, sempre tentando ao máximo minimizar o acesso deles. Isso no papel aí parece até bom, né? Mas, porém, alguns profissionais de segurança da informação já conseguiram diagnosticar mais de 40 falhas aí de Zero Day, que é falhas que são feitas na programação do sistema enquanto ele está sendo feito e, né, antes de ser lançado, e não foram identificadas antes de ser lançado. Ou seja, tem uma porrada de falha de segurança, tanto que os caras conseguem direto ligar carros através de falhas no Tizen para poder acessar alguns arquivos. Pode ir aí, José. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, sim. Tá. Então eu vou falar da interface com o usuário. A interface do Tizen, ela é bastante bonita e intuitiva, como a gente disse no slide. E isso é um ponto positivo, porque ela melhora muito a relação do usuário com o aparelho. E esses atalhos criados, que nem a Netflix, o YouTube, facilita muito a interação do usuário, porque, querendo ou não, todo mundo utiliza um YouTube na TV, pelo menos alguma vez. E nem que se for por um tempo curto, se o prazo for curto, que você utiliza, mas quanto mais prático for esse acesso do usuário com a TV, melhora muito a experiência melhora muito a experiência do usuário com a TV. E pelo que eu vi lá, dizem ter um lema de que o usuário não precisa aprender a mexer na TV, mas sim apenas usá-la. Agora eu tenho um videozinho aqui que eu vou passar e mostrando um pouco da interface do Tizen. Você tem ele aí, Vitor? Tenho, já vou botar aqui. Calma aí.
Calma. Aí ele mostra um interface, controle dele, tudo mais, os atalhos. Aí ele mostra um pouco dos atalhos, ele vai mostrar também com a interface do Tizen você utilizar duas telas ao mesmo tempo. Mas do travou? Acho que ele travou, sim. Ah. E aí, Zé, fala aí agora. Não, mas era só isso mesmo. Depois ele vai mostrar mais um pouco dos atalhos e tudo mais. Olha lá, Tá bom, parte de imagens. tá bom já, ô Zé? Tá bom, pode. Criada, não é muito antiga, mas também ela vem amadurecendo com o tempo, com a. Nossa, tá travando bastante, Zé. Tá. Não. Tá bem mecanizada a sua voz. Nossa. Também. Pior que não, mano. Fala aí agora. Vixe. Acho que ele caiu. Sim, eu também. Mas é Difícil. normal, a internet é. E as coisas acontecem assim mesmo. Podem ficar tranquilos, eu não estou descontando nada dessa parte da internet. Podem ficar tranquilos. É. Vamos ver se ele volta aí. Vitor, passa para mim já, então. Já. Você tá com... O seu já é aqui, Deadlock? Acho que tem que falar, você tem que deixar ele falar Ah, Deadlock. ele tem que falar, né? Verdade. Achei que fosse o próximo Sim, já. ainda não. Espera ele, então. Tenta ficar do lado do roteador aí, José. Dá pra. Não. Nossa. Tenta agora. Foi? Melhorou? Tá continuando. Nossa. Vai. Então, como você vê, é uma plataforma que vê amadurecendo ao longo dos anos. A sua experiência de uso, eu particularmente não tenho uma TV da Samsung, eu tenho o WebOS da LG. Mas os usuários, ela é muito, muito bom, tá se saindo muito bem. Mano, tá osso mesmo. Caramba. Ô, professor,
Eu vou passar pro Guilherme, aí depois a gente volta na parte do José, pode ser? Pode ser, sem problema. Aí altera. Pode passar enquanto isso, ver se ele consegue. Às vezes por celular, que a sua voz, às vezes consegue ficar bom. Tá, ô, José, vai tentando entrar pelo celular aí, eu vou passar pro Guilherme, beleza? Guilherme, Oi, pode passar. você começa aonde? Um suporte, isso, Aqui, né? Beleza. isso. Boa noite, pessoal. Vou falar sobre o suporte à multiplataforma do Tizen. O Tizen ele possui um código aberto, né, e um suporte muito bom, pois ele funciona em várias plataformas. Basicamente, o visual dele é feito em C#, tem bibliotecas próprias de funcionamento que você pode baixar no próprio site deles. Deixei o site deles ali. E, inclusive, nesse site existe um fórum, onde os usuários se ajudam, eles fazem perguntas e outros usuários do sistema operacional respondem. Então, eles se comunicam entre si. Pode passar, o Vitor. Limitações da plataforma. Como o Tizen ele é feito para rodar com baixa capacidade de memória, TVs, relógios, geladeiras, etc., ele não tem um buffer muito alto para aguentar vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. A interface gráfica dele é boa, né? Porém ele pode sofrer com lentidão, caso esteja ligado a um longo período de tempo. Por ser um sistema exclusivo, os usuários que quiserem usar o Tizen nas Smart TVs tem que escolher apenas entre os modelos da marca, que no caso seria a Samsung, que é a criadora desse sistema. Agora vai passar para o José ou vai para a conclusão? Mano, José? Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Estamos sim. Nossa senhora, não tô não, mano. Tá bem travado, viu? Tá difícil. Você entrou pelo celular, mano? Eu tô pelo celular e pelos dados móveis, mas tá muito ainda, né? Pelo visto tá. Mano, melhorou um pouco, falei. Dá pra me ouvir? Tá. Tá, eu tô apresentando pelo celular aqui, é que eu não tô vendo. Tá no tratamento de deadlock, né? Você terminou a interface com o usuário? Eu terminei. Fiz um comentário só porque eu particularmente não tenho a TV da Samsung, pelo que eu vi no fórum e tudo mais. Eles gostam muito do Tizen. Mas vocês passa pro deadlock. Aí, deadlock. Tá, dá pra me ouvir? Dá, vai. Vixe. Não é possível. Dá pra me ouvir? Agora eu tô ouvindo. Vai. Então, no deadlock, quando ocorre um impasse de um ou mais processos no Tizen, ele entra em deadlock. E o próprio Tizen, ele tem um aplicativo que ele tem duas opções para resolver o problema. Ou ele acha o problema que aconteceu e tenta aplicar o procedimento de recuperação de sistema, que muitas das vezes pode até travar sua TV ou tudo mais que você está usando, ou então ele fecha o aplicativo imediatamente, para que não haja mais nenhum risco de acontecer alguma coisa com o computador, com o TV. Tá certinho o som, né? Isso, tá. Aí pode passar, tá? Dispositivos Sim. únicos do... Então, ele é um sistema operacional muito versátil.
Ele pode ser embarcado em geladeira, TV, relógio e muitas outras coisas. Mas eu vou focar um pouco nas TVs. As TVs são equipadas por meio de ter um controle que você pode fazer muitas aplicações, como pesquisa, só digitar algo na TV, só pelo você fala e ele consegue aparecer na tela e tudo mais. Aí, outro serviço que o Tizen disponibiliza é o SmartThings. E o que é o SmartThings? Ele é um serviço para monitorar o ecossistema inteligente da Samsung na sua casa. Tipo, se você tem um ar-condicionado da Samsung, uma geladeira da Samsung, uma TV da Samsung, você consegue monitorar pela sua TV, você consegue fazer a sua TV de pegar todos os aplicativos que você tem da Samsung e conectar e controlar eles pela sua televisão. Você consegue controlar eles. Foi? Deu para ouvir? Total, pode falar. Tá, mas era só isso, só. Aí tem o controle, mano. Ah, sim, nossa. É que eu me perdi aqui. Como eu estava falando da parte do controle do Tizen. Ele é um controle muito bom, porque ele tem... Não, eu já falei do controle. Você falou? Eu mandei. Beleza, então. Fechou. É que tava difícil de ouvir. Mas então, para concluir, o Guilherme? Vou falar a conclusão agora. A conclusão que tivemos é que é um sistema operacional muito bom, porém ele, de certa forma, é limitado, por ser utilizado apenas em aparelhos de baixa capacidade de memória. Houve até um projeto que a Samsung, eles queriam fazer um smartphone todo baseado nesse sistema, mas o projeto acabou não andando. Mas acredito que nós que concordamos que no seu nicho, o Tizen ele é muito eficiente, eficaz e vale a pena. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação hoje. A gente pede desculpa aí pelos imprevistos, ao vivo é assim mesmo, né? Imprevisto com a internet e áudio, mas queria agradecer a todo mundo aí por acompanhar a gente e boa noite. Valeu, gente. Perguntas, pessoal? Professor, tá difícil mesmo ali. Tá complicado mesmo. A gente tentou bastante, mas realmente hoje ficou louco ali. Não, fica sossegado, isso daí é coisa que acontece. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Eu queria pedir desculpa, professor, pessoal, por causa da internet. Que eu moro no sítio e a internet ainda é meio de carroça ainda. Então, tem dia que tá pegando bem, tem dia que não tá. Fica tranquilo, é sossego, isso daí acontece. Obrigado. O que eu ia falar para vocês... pode falar, Guilherme. Não, é só isso mesmo que o José falou, é imprevisto mesmo, né? Ao vivo acontece. É normal. É tranquilo. O Pedro tá falando assim, ele é filho do mato. Não dá nada, não. Vou fazer alguns comentários, não sobre a apresentação, sobre o Tizen mesmo. Ele é um sistema operacional que veio concorrer com o Android. Isso daí foi uma expectativa da Samsung. Então, a Samsung, quando trouxe o Tizen, qual que era a ideia dela? Ter maior controle sobre o sistema operacional. O Android, ela depende, para poder fazer as coisas, de novas versões, de licença, tudo da Google. Então, a Samsung, como fabricante, falou, não, eu gostaria de ter o software sobre o meu controle também. Eu poder lançar as versões, eu controlo quando vai ter uma nova versão, eu faço as atualizações necessárias, faço do meu jeito para o meu aparelho.
beleza? Aí ele fez o Tizen. E o Tizen tinha uma coisa interessante, ele conseguia rodar aplicativos para Android também. Então ele rodava aplicativo Tizen e aplicativo Android quando ele foi feito. E colocou em alguns aparelhos, chegou a colocar em alguns celulares para disponibilizar ao público, mas não pegou. Por quê? Porque o Google já estava forte, já tinha uma plataforma, já está pré-estabelecida no mercado. Aí o pessoal ficou com medo de comprar um celular com Tizen e depois não ter atualização, alguma coisa acontecer. Então a Samsung deixou de usar o Tizen, pelo menos por enquanto, nos celulares dela. Então os celulares ficou com o Android, que já está todo mundo acostumado, e deixou o Tizen para os smartwatch. Então para os reloginhos de pulso da Samsung, todos eles usam Tizen. E garanto para vocês que funciona bem. Tem bastante funcionalidade, bastante coisa mesmo. Bastante aquelas skins. São bem interessantes os skins deles. Então, é um foco que eles focaram bem e fizeram muito bem o serviço deles nesse ponto. Eu tenho em casa televisão tanto da LG como da Samsung. E a Samsung tem o Tizen. E ela é bem mais rápida que da LG, na minha opinião. Apesar de eu gostar muito da LG também, eu tenho duas LG e uma Samsung. Apesar de eu gostar pra caramba, mas a Tizen eu acho melhor. O sistema da Tizen ele é bem rapidinho mesmo, bem interessante quanto a isso. Você tem a possibilidade de instalar outros aplicativos, então ele tem uma espécie de uma loja que você pode baixar aplicativos e instalar aplicativos na televisão. Por sinal, é bem rápido. Apesar da configuração modesta de processador, essas coisas assim, o software ele é bem rapidinho. Então, você navega fácil entre os aplicativos, você tem comando de voz, não perde nada para um celular. Funciona como se fosse um celular. Ele é bem rápido, bem intuitivo. Está bem organizado e bem feito para um sistema operacional para uma televisão. Então, tanto na televisão como no smartwatch, que é as duas coisas que a Samsung usa bastante, o Tizen, ele está pré-estabelecido e funciona bem. Tanto que a Samsung não tem nenhuma televisão, por exemplo, com Android TV ou qualquer outro desses. Todas as televisões deles, eles usam Tizen. E funciona bem. Então, é um sistema operacional que tem as suas vantagens nesse ponto aí, que são a flexibilidade, velocidade, baixo requisito de hardware. Ele funciona com muito pouca memória, né, professor? Eu vi bastante daí. 2 a 4 megas. Ele funciona com 1 mega. Hoje em dia não tem nada que funciona com 1 mega. Se eu colocar 1 mega lá, o bicho capota. Exatamente, ele tá embarcado até em geladeira. É um negócio assim, fala assim, como é que pode um negócio desse? 1 mega não, desculpa, 1 giga. Mas ele funciona com baixíssima quantidade de memória. Até com 512K eu já vi Tizen rodando. Coisa que o Android já não roda. Então o Tizen ele consegue rodar com aplicativos assim, com baixíssima quantidade mesmo. Até fone de ouvidos, alguns modelos de fone de ouvido têm embarcado o Tizen lá dentro, não tem interface gráfica, mas tem todos os controles lá de Bluetooth, volume, conexão, segurança. Eles colocam algumas coisas lá dentro. E ele fica bem pequenininho. Então, isso é interessante. Então, ele consome menos recursos do que o Android. Ele é bem rápido. Tinha compatibilidade com o Android e com o próprio Tizen. Tem a própria loja deles de aplicativo, que é bem grande. Então, ela varia por país. Então, dependendo do país que você está, ela tem uma listagem de aplicativos diferente. Ela faz isso por localidade. Então, quando você instala ele e seleciona qual o país, ele tem listas de aplicativos diferentes. Então, às vezes não aparece na sua televisão um determinado aplicativo e em outro país ele tem. Então, isso é uma coisa interessante, de acordo com o país. Eles têm algumas parcerias, né? Então, aquele país não é permitido tal aplicativo, então não tem. Então, isso é uma coisa interessante que eles fazem. Mas mesmo assim, é um software bem maduro, funciona bem, raramente dá um problema. Eu estou aqui com a minha há quase 1 ano, nunca tive problema. Do meu pai, ele tem 2 televisões da Samsung
nunca deu problema, funciona bem, não tenho o que reclamar da televisão. A televisão é muito boa mesmo. Nessa parte o Tizen ele está de parabéns, está fazendo o serviço dele. Infelizmente ele morreu para celular, você não vê mais celulares com Tizen. Tudo bem, que foi uma aposta da Samsung, mas ela desistiu disso daí porque o mercado não recuou, o mercado não quis. O mercado falou, não, eu prefiro o Android pela quantidade de aplicativos. Você tem best-sellers, né? Aplicativos que sempre estão lá, tipo Office da vida, um leitor de PDF, jogos. Então tem alguns aplicativos, banco, por exemplo, que tem só para Android, ou só para iOS, só tem para esses dois. Então, se tivesse um Tizen, às vezes não ia rodar, às vezes dava alguma incompatibilidade. Então, o pessoal tem medo de pegar um celular com Tizen. Apesar que eu acho que se ele tivesse, ele seria interessante por rodar com pouca memória. Com pouquinha coisa, ele faria grandes coisas. Tudo bem? Mesmo assim, ainda continua sendo bom o sistema operacional. Quanto ao sistema operacional, alguma dúvida? O Pedro colocou, achei o saída. Qual a saída? Eu não entendi, Pedro. Ah, sim. É um sistema operacional bem interessante. Os eletrodomésticos da Samsung geralmente têm esse Tizen embutido, com algumas funcionalidades, televisão, geladeira, algumas máquinas de lavar, não que venham para o Brasil, as máquinas de lavar do Brasil, malemar tem um microcontrolador segurando lá. Na geladeira tem uma geladeira que pede a compra para você através do Tizen aí. É meio doido. Eles têm umas geladeiras lá que custa 10 conto. Ela bate de frente em alguns sistemas operacionais da Promessa? Sim, bate. Bate bem. Ele é bem legal. Ele tenta fazer o que faz aquele da Amazon, qual é o nome dele? O assistente pessoal da Amazon. Alexa. Alexa. Ele faz mais ou menos o que a Alexa faz e tem inclusive compatibilidade com algumas coisas do Alexa. Alguns sistemas ele pode integrar com a Alexa também. Então, é bem interessante. Então, ele tem monitoramento, te avisa quando alguma coisa está acontecendo. Se você coloca, por exemplo, uma cerveja lá dentro, ela tem essa geladeira, ela tem um compartimento que tem lugar, tipo uma refrigeração mais rápida que o normal. Tipo, você chega numa festa, aí você esqueceu de comprar uma latinha de cerveja. Puta merda, e agora? Não tem cerveja em casa. Então tem um compartimento que você coloca as latinhas, que aquele negócio gela, que é um absurdo. Então, a hora que você entra lá dentro, se você está compartilhando com o celular, tem rede na sua máquina, e tem esse sistema lá dentro, quando você põe a latinha, você avisa lá, avisando que a hora que gelar é para avisar você. Então, ela monitora, a hora que deu aquele tempo, ele manda aviso no seu celular que a cerveja está gelada e pode pegar na geladeira. Então, tem algumas coisas interessantes nesse tipo. Lista de compras, receita, então você consegue visualizar receitas na própria tela, ali dentro da geladeira, porque pensando, a geladeira vai estar próximo do fogão. Geralmente você está pegando da geladeira os ingredientes para alguma coisa. Então, na própria tela da geladeira já aparece as receitas, você pode fazer busca. Ele traz as receitas, você seleciona, ela aparece a receita em tela grande, você vai lendo a receita ali e vai e é todo touch. E você vai fazendo a receita e a receita fica na televisão. Na televisão não, presa
na frente, ali na TV que fica na porta da geladeira. Então você consegue visualizar o que está acontecendo. É bem interessante. Ela tem alguns recursos interessantes, ela faz cubo de gelo, tem um dispenser de água, ela normalmente é side by side, então tem um lado freezer, um lado geladeira. Americano gosta muito. Nos Estados Unidos, esse tipo de geladeira é um artigo comum lá, bem comum, por sinal. Assim, a grande maioria das casas usa esse tipo de tecnologia. Então, a geladeira para eles, igual a nós agora que tem televisão em casa, eles têm essa geladeira side by side e a grande maioria delas tem esse sistema, algum sistema operacional embarcado. Ou o Tizen, ou Alexa, alguma deles está embutido nessas geladeiras. E é bem tradicional deles isso daí. Você vê muito. Se você for pegar no YouTube, quem quiser comprovar isso, e colocar lá Estados Unidos, conhecendo uma casa americana, você vai ver que 90% vai ter uma side by side lá dentro. Aqui no Brasil ele é muito caro. É absurdo o preço. Por quê? Porque aqui a gente produz muito pouco. Para nós aqui hoje é um artigo de luxo. Então você vai comprar uma geladeira dessa, custa 10 mil. Então não é uma geladeira barata. Então você acaba não comprando. Então, como a demanda é pequena, o produto não se vende, não tem fabricante. Então, por exemplo, a Samsung, ela não fabrica essa geladeira no Brasil. Ela importa uma quantidade bem pequenininha, por isso que o negócio fica caro. Aí, quando é o que o Pedro está falando aqui, geralmente quando fabrica no Brasil, cai. Por quê? Porque ela importa em quantidade a tela, por exemplo, e faz um monte, aí o preço cai lá embaixo. Nesse caso, a geladeira é importada, ela paga 100% de imposto. Então, se ela custa 5 mil lá fora, ela vem por 10 para o Brasil. E lá é barato. Lá é uma geladeira que não é igual aqui. É um pouco mais cara que uma geladeira comum. Então, eles preferem pagar um pouquinho a mais e ter essa tecnologia. Para eles, seria equivalente, sei lá, 2 mil dólares, 3 mil dólares. Ah, mas isso, o nosso dinheiro dá 15 mil. Mas você não pode converter. Por quê? Porque se você for fazer isso, tem que fazer com o salário deles também. Então, basicamente, a geladeira lá custa mais ou menos o equivalente a um salário mínimo e meio. Esse seria o valor dessa geladeira nos Estados Unidos. O salário mínimo do americano é mais ou menos 2 mil dólares. Então, a geladeira custa de 2,5, 3, varia um pouquinho. Então, se a gente for fazer a mesma correlação, seria no Brasil custar R$1.000 a geladeira. Se a geladeira dessa custava R$1.000, você acha que todo mundo não ia ter? Então, essa é a brincadeira. Então, lá é bem difundido. Eu já tive a oportunidade de conhecer. Realmente, eles gostam bastante de tecnologia. O americano investe muito em tecnologia. As casas deles são bem tecnológicas. Diferente das nossas aqui, que malemar acende a luz, né? Tem um botão de acender a luz. E lá eles gostam mesmo de tecnologia. Usam muito Alexa, assistente. Então, as casas são preparadas para isso. O ar-condicionado na casa, por exemplo, é normal e não desliga. Ar-condicionado, o cara liga o ar-condicionado e não desliga mais. O negócio roda até ele pifar. E é barato a energia lá. O cara paga 100 conto por mês de energia e tem ar-condicionado 24 horas na casa. Então, a casa, você vai lá, não tem ar-condicionado igual no Brasil, por exemplo, que fica aquele monte de splitter pendurado, um em cada cômodo. Aí você olha em cima da casa, aquele monte de compressor. Não existe isso lá. Não se vende splitter lá, igual vende aqui. Você vai nas casas americanas, você não encontra isso. Você fala, pô, não tem ar-condicionado na casa? Tem. Praticamente todas têm ar-condicionado. Qual é a diferença, então? Por que não aparece um splitter lá, não tem as bombas? Ele é um ar central. Então, normalmente fica na garagem. Na garagem tem uma máquina enorme lá dentro e ela bombeia ar, tem tubulação que gela a casa inteira. Então, a casa inteira é refrigerada. É banheiro refrigerado, banheiro tem ar-condicionado, cozinha ar-condicionado, sala ar-condicionado, quarto ar-condicionado, tudo tem ar-condicionado. Basicamente, a casa deles é assim. E, diferente da nossa aqui, eles não abrem janela. Janela, para eles, passa o dia inteiro janela fechada, por causa do ar. Tanto que eles não sujam a casa. A casa deles é uma coisa interessante. Não sei se isso daqui está interessante também para vocês, só de curiosidade. Mas
Lá, as casas, você vê lá, banheiro, essas coisas assim, é tudo gesso, essas coisas assim. Você fala, pô, mas como é que não limpa a casa? É que não suja a casa. A casa, se ela fica fechada com ar-condicionado, a poeira não entra. A poeira, a casa está sempre limpinha. Então, o que que faz? Eles têm uns produtos de limpeza, uns paninhos com uns produtinhos que eles espirram no chão. Então, ele joga aquele sprayzinho no chão, passa o paninho e está pronto. A casa está limpa. Quase não tem poeira, é como se tirasse pó dos móveis. É essa a limpeza que o americano faz na casa. Ele não joga água na casa. Tudo bem? Por quê? Porque está tudo refrigerado. Janela, raramente você vê uma janela que é aberta lá nos Estados Unidos. Geralmente fica tudo fechado. Banheiro é uma coisa interessante. Banheiro para nós tem que ter uma janela do banheiro, né, para sair o ar. Nos Estados Unidos, raramente você vê um banheiro com janela. Banheiro é tudo fechado. 100%. É um quadrado fechado sem janela. E tem um negocinho do exaustor. Na hora que você liga a luz, o exaustor liga e fica puxando vapor. E só. É diferente daqui. E lá, como eles prezam muito por tecnologia, Tizen, esse tipo de sistema operacional embarcado, ele tem grande valor lá. Então, lá os carros, tudo tem. Então, você vê Tizen em carro, você vê Tizen em relógio, você vê Tizen em televisão, você vê Tizen em geladeira. Então, lá tem bastante mesmo, diferente daqui, que quase você não vê. E funciona bem, pessoal. Garanto para vocês que não tem problema nenhum. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Sim, professor, acho que o Thales funciona bem. Acho que o único problema que a gente viu aí fazendo o trabalho foi na segurança mesmo, assim, que ele não é feito para isso, né? Então, aí os caras acharam várias falhas de segurança, mas acho que foi a única coisa mesmo. Ele é complicado algumas coisinhas, mas eu acho que é passível de modificação. A Samsung talvez não se preocupa tanto com isso, pelo público-alvo, pelo foco, por exemplo. Quem que vai lá e vai sequestrar o micro-ondas? Ou vai sequestrar a geladeira? Não, assim, o problema era do carro só, que os caras tem alguns carros que tem, né? Aí eles conseguiram ligar o carro com o Tizen, aí ficou difícil, né? Fica, não. Teve um problema conhecido que era da. Puta, tem uma marca famosa lá nos Estados Unidos, cara, Paredel. Não é Chrysler, é da Chevrolet. É uma marca da Chevrolet. Não é Tesla, não. Ele é da Chevrolet. Cadillac. Cadillac, ela conseguia fazer partida remota. Então, os caras conseguiam, se tivesse uma numeração, fazer partida remota também. O Tesla, não sei, eu acho que é um sistema próprio deles. O Tesla é mais difícil, José, pelo que eu saiba. Agora, o Tizen, os caras eu vi, pô, eles entravam assim no carro, botavam um fio assim, aí tava lá, rodava um programa, o carro ligava, eles saíam dirigindo. Tem uns negócios meio nervoso, dá pra fazer umas brincadeiras aí até de mau gosto, né? Levar o carro do cara embora. Não, dava pra ligar o alarme, começar do nada. Eu sei que a Ford usa sistema operacional da Microsoft. Agora, da Tesla, eu não sei qual é o sistema operacional. Nunca me tentei, nunca fui atrás para saber qual é o sistema operacional que eles usam no sistema. Se eles usam só o proprietário deles, ou por baixo tem algum sistema de algum fabricante. Não sei. Eu, particularmente, acho que é deles. Tudo bem que eles têm muito controle sobre o carro. E outra, Tesla lá é uma coisa que vende demais, viu? É Ford K. Tem para tudo quanto é lado. Tesla é carne de vaca. Um carro bonito, muito bonito, bem pensado, muito espaçoso. Não tem botões. Você entra dentro do carro, é só painel digital. Um display de um lado e um display aqui, assim. Só. Não tem botão para nada. Você quer abrir o teto solar? É tudo no touch ali do monitorzinho. Ele não tem, praticamente não existe botões no carro. Você até estranha, para quem está acostumado àquele monte de botãozinho dentro do carro.
não tem botão, é tudo touch. Mas funciona bem. O carro... Ele tá falando aqui, deixa eu ver o que ele falou aqui, que eu não sei. Ele dirige sozinho, muita coisa lá. De vez em quando bate, mas é bem raro mesmo. Mas é um carro bonito, viu? E econômico. Por quê? Porque o shopping lá, eles têm vaga para Tesla já, assim, tipo um monte de vagas. Tipo assim, cabe umas 50 vagas reservadas para esses carros elétricos. Então, qual que é a graça do negócio? Você chega lá e põe para carregar. A grande maioria não cobra para carregar a bateria do seu aparelho. E precisa de carteira de motorista. Normal, igual um carro. É um carro comum. A diferença é que ele é elétrico. Aí, se você chega no shopping e coloca lá para carregar, enquanto você está fazendo compra, ele está carregando. É como se estivesse enchendo o tanque de combustível. Você vai rodar depois e roda de graça. Por quê? Porque tá já a eletricidade está cheia, você não pagou para encher o tanque, então você roda de graça depois. Então ele sai econômico, né? Isso é uma coisa interessante deles lá. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que é isso. Algo que eu saiba que vocês tenham curiosidade? Motorista de um carro desses precisa de carteira de motorista? O Pedro perguntou. Precisa. É normal. É a mesma categoria de um carro comum. Essa bateria não corre risco de viciar? Então, essa é uma boa pergunta que eu tenho até hoje. Então, professor, que eu saiba, as baterias que viciavam eram feitas de lítio-cádio lá. E aí, depois que as baterias começaram a ser feitas de lítio, esse efeito memória começou a parar de acontecer. Mas mesmo assim, ele tem um pouquinho. Meu celular aqui é só lítio e mesmo assim tá uma porcaria. Ela tem um efeito de memória. Eles falam que dura bastante. Só para você ter uma noção, ó, normalmente a garantia da bateria é de 10 anos. Então, se viciar, alguma coisa acontecer durante 10 anos, eles trocam na garantia. Então, é um produto de qualidade, né? Ninguém ia fazer um negócio desse. O problema é a reserva. A bateria desse trem aqui tem que tirar na concessionária. Você não tira em casa. Ela é 800 volts. Quase 1000 volts. Se tomar um choque, você morre. Certeza absoluta. Então, para você tirar a bateria, você tem que ter luva especial, alicate especial para soltar o conectorzinho, porque se tomar um tranco dessa bateria, rapaz, você cai duro, literalmente. É a mesma coisa de ligar o dedo na rede de alta tensão. Morre mesmo. Então, esse tipo de bateria o pessoal não troca em casa. Algumas concessionárias que tem. Quando dá problema na bateria, você leva nessa concessionária, ela tem os aparelhos lá, e esses aparelhos aterram a bateria, o cara vai com luva de segurança, equipamentos especiais, para soltar o cabo da bateria. Soltou, tirou, não tem perigo nenhum. É só nem enfiar o dedão lá nos dois polos, né? Mas aí eles colocam, tem uma tampinha, ele fecha a tampinha e acabou. Entrega para o fabricante e já era. Mas você não pode enfiar o dedão lá na bateria, que você toma um tranco que você nunca mais esquece na sua vida. Isso não é só do Tesla, não. Qualquer uma delas, essas baterias são bem fortes mesmo. 400 volts. Nunca é 12 volts, não. Não é bateria igual de carro, não. Qualquer uma dessas baterias de carro híbrido ou de carro elétrico, pessoal, é um perigo. Toma um tranco daqueles. Não dá para poder ficar fuçando, não. Então, não dá para ter uma bateria reserva. Quando você compra o carro, ele já vem com a bateria, viciou, você leva na concessionária e manda trocar. Mas é difícil. Eu conheci pessoas que têm carros já, não Tesla, né? Tesla é difícil. Eu conheci pessoas que têm carro híbrido. E tem anos com carro já, próximo de 10 anos, e tá normal, tá funcionando bonitinho. Então, calculo que deve demorar bastante. É um processo um pouquinho diferente de um celular. Por quê? Porque eles têm ventoinha na bateria. Então, ele tem sistemas de refrigeração para a bateria. Por quê? Qual é o problema da bateria? Dela esquentar.
O que detona a bateria é a temperatura. Então, ela tem um sistema de refrigeração para nunca deixar ela atingir temperaturas altas. Se ela estiver carregando, estiver andando e começar a esquentar, ela liga essas ventoinhas e dissipa o calor. Para sempre trabalhar com temperatura baixa. Entenderam? Professor, eu vi que o carro da Tesla ele roda com kernel Linux. Kernel Linux? Ah, isso é interessante, eu não sabia. Então, já tem o que é Linux. Aí é bom, não dá problema. É bem seguro. O kernel Linux está bem difundido hoje, é o que usa em servidor. Está melhor que rodar um Windows. Windows, Linux é bem tranquilo para rodar. Dá para ter bastante segurança lá dentro. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Amanhã temos a apresentação, então, do Windows. Bem? Tudo certo para amanhã? Sei lá, o grupo do Windows aí acho que está sem microfone. Então, eu vou fazer a chamada aqui, pessoal. E amanhã a gente termina com o Windows 10, beleza? Então, vamos lá. Augusto. Augusto. Não? Bianca. Bianca. Bruno Aparecido. Bruno Henrique. Presente, professor. Ciro. Você também tinha falado para te lembrar sobre as aulas do dia 3 e 17. Ah, Bruno, pera lá. Então, deixa eu anotar aqui. Eu já confiro ali e já coloco. Então, Bruno, Beleza, professor, obrigado. Bruno. Bruno Henrique. Do dia 3 ao dia 17, né? 17 do 11. Não, do 12, né? Do 12, professor. Beleza, já está marcado aqui. Depois eu já confiro já. Beleza, obrigado. Eu que agradeço. Ciro está presente. Eric. Gabriel Vitor. Guilherme Henrique. Presente, professor. Gustavo Silva. Não. Iago. Beleza. Igor Andrade. Igor. Não tá aí. E Juan. E Juan. Isaac. Isaac. Não. Isis. Ítalo. A Isabela já colocou presente. Tem problema não, Isabela. Já coloquei aqui. Jaine. Jéssica. Jonathan. José Augusto. Juan.
Vamos ver, Augusto. Eu acho que eu já chamei Augusto. Chamei, eu já coloquei aqui presença. Bianca também estou colocando presente aqui. Beleza. Já corrigi aqui. Olha, deixa eu voltar. Eu parei no Juan. Leandro Antônio. Letícia. Luana. Não. Lucas Antônio. O Viana já está presente. Lucas Vinícius. Não tem problema não. Lucas Vinícius não. Marcos Vinícius. Marina. Pedro. Vitor Camilo. Presente, senhor. Vitório Tegon. Não. Vanderlon. Também não. Beleza. Pronto, feita a chamada. Então, amanhã, a apresentação então, do Windows 10, tudo bem? E a gente encerra as apresentações, esse ciclo de apresentações. Joia? Então, uma ótima noite para vocês. Até amanhã, então, às 9 horas. Então, 9 horas, todo mundo aqui. Joia? A Isis perguntando, professor, poderia ver minhas faltas? Vi algumas aulas que eu não vi em aula. Fica aqui no final, então, Isis, que a gente já vê isso daí. Que eu já vou arrumar do Bruno também. Augusto, eu marquei, Augusto, está com presença. Juan, então espera aí também, eu já arrumo esse daí, Juan.